Olá, meus amores! Eu acordei hoje com essa sensação e quis gravar um vídeo para vocês. Eu quis fazer essa pergunta para mim, mas eu acho que vai poder resolver para vocês também alguma coisa nesse sentido, que é quando a gente está entre dois sentimentos. No caso, o medo e a fé. A fé é sentir que aquilo vai rolar, mesmo sem as provas de que aquilo vai rolar, e ao mesmo tempo o medo que não vai rolar, também sem as provas que não vai rolar, né? E às vezes acontece esse movimento dentro da gente de não ter certezas, e isso causa uma comoção interna. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Mônica, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos ao Tarô Ecológico, o seu tarô de autoconhecimento. E aqui temos um exemplo muito interessante sobre esse processo de autoconhecimento através das cartas. Então, se você é novo por aqui, se inscreva. Essa troca energética é muito bonita e eu gostaria muito de fazer ela com você. Então, você fazendo parte desse grupo que está nesse canal, você troca energia comigo quando eu mando essa informação para você, sem intenção de chegar em lugar nenhum, mas você traz essa... Eu tô aqui, né? Eu ouvi o que você disse, eu tenho uma opinião sobre isso, quando você faz um comentário, enfim, tudo isso é uma interação muito bonita e que eu te convido a fazer parte, né, desse grupo que troca. Ultimamente não tem trocado muito, mas eu gostaria muito de aumentar essa troca. Eu ficaria muito feliz se você quiser fazer parte desse grupo de interação sobre autoconhecimento e trocar um pouquinho o que você sentiu quando você ouviu a minha leitura, ok? Então, vamos lá? Então, eu tirei duas cartas de emoção. Na verdade, eu tirei quatro, mas as outras duas não se alinhavam para o que eu realmente estava sentindo nesse momento. Talvez se alinhasse para alguém mais, mas nesse momento, eu acho que essa é a leitura mais comum e que pode ajudar vocês da melhor forma possível. Então, nós vamos usar alguns oráculos para perguntar quando esse sentimento toca a gente, essa dúvida. Será que sim, será que não? Eu acredito ou não acredito? O que é que a gente faz? Qual que é a orientação que os oráculos dão? Esse baralho aqui, ele é muito gordo. Eu vou deixar cair as cartas que ele quiser cair. Eu vou tirar quatro. Já saíram as quatro. Então, ok. Então, às vezes a gente não sabe se acredita, se não acredita, tem fé ou não tem fé. Então, vamos ver a diferença. Vou até botar aqui. Para a gente poder identificar se a gente realmente está com medo ou se a gente realmente tem fé na história, a primeira coisa é feather. Someone who knows is undependable and insincere. Então, assim, quando você confia, aqui está dizendo que quando você não confia, será que você está tendo fé? Quando você não confia em você, né? Em você mesmo ou na situação. Como é que a gente tem fé numa situação onde você não confia naquilo ou na pessoa ou na reação da pessoa? Feeling tied down or frustrated. Então, assim, quando você se sente preso numa situação em que não há saída, na verdade isso aqui puxa para o outro lado. Mas como é que a gente transforma isso que está puxando para o outro lado, mas a gente quer acreditar que isso vai rolar? Vamos ver do outro lado? O que às vezes acontece? Quando a gente tem medo, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Então, assim, quando a gente tem medo é porque existe alguma falta dentro da gente. Realmente, existir falta
é algo que faz a gente ter medo de continuar naquele mesmo lugar da falta. É muito comum acontecer com a gente isso, né? E bell, announcement. E aí a gente fica assim, achando que justamente aquilo que a gente teme vai acontecer, como se fosse a profecia realizada, né? Então, assim, quando a gente. Aqui, em nenhuma dessas cartas saiu algo que remotamente te traz esse lugar de fé, esse lugar de acreditar que aquilo vai acontecer. Porque mesmo a fé, ela, de certa forma, ela está querendo, nesse sentido aqui, nessa história que eu estou contando para vocês, essa fé está querendo o quê? Está querendo mascarar o medo. Essa fé diz assim, não, eu não vou acreditar. Quando você força a barra para chegar em algum lugar relacionado àquilo que você quer como resultado, mas não está vendo, muitas vezes a gente reza para aquilo acontecer. Ah, vamos rezar para aquilo acontecer, mas o teu coração está conectado ainda com o medo. E você, na presença de algo que não é confiável, porque aqui diz, eu estou preso numa situação que não é confiável, né? A gente se volta para cá. É muito difícil manter a fé quando o concreto 3D não dá sinais de vida, não dá sinais de que realmente essa possibilidade está à vista. O que pode fazer com que o nosso coração ele se tranquilize, mas não tendo a ver com fé, porque a fé, no final das contas, é tentar acreditar em alguma coisa. Mas, na verdade, o que a gente precisa é o quê? Se a gente tentar acreditar em alguma coisa que o nosso coração não está acreditando, porque não está vendo, porque a mente não está vendo, na verdade, aquilo lá se realizar, o que a gente precisa fazer? Qual que é o lugar que precisamos, para que lugar a gente precisa olhar dentro da gente? Vamos ver? Ops, essa aqui quis pular para fora. Power and Healing. Para você ter aquilo que você ama, primeiro você tem que ser paciente com o que você tem. Gente, essa resposta é maravilhosa. Então vamos lá. Quando a gente. Então, assim, a fé não é uma solução. O que ele fala aqui que é uma solução é você estar conectado com o que você está realmente vendo, com o teu presente, com aquilo que você realmente está sentindo de verdade e que não é fé. Fé, nesse sentido, no sentido dessa leitura, é um lugar que você está se forçando a acreditar, mas o teu coração não te está dando essa certeza. Por que não está te dando essa certeza? Porque aquilo que está na sua frente está te dando indicações de que aquilo não vai acontecer. Mas mais do que isso, você, como qualquer um de nós, manifestou aquela situação daquela forma. Desta forma que não está confortável, porque não está do jeito que você quer. Então vamos de novo fazer outra pergunta. Então você tem que lidar com o presente, aquilo que está acontecendo, o vazio, a maior parte, o vazio do resultado, vamos colocar dessa forma, o vazio do resultado. O vazio do resultado é algo que sempre acontece quando no movimento do fazer. Não existe, o resultado é só uma consequência lá na frente. E essa consequência lá na frente, ela depende do quê? Do presente, do que você está fazendo hoje. Por isso aqui está dizendo que você tem que ter o poder de cura do que está acontecendo no agora. Então, se está desconfortável, se não está rolando, tem algo que está pedindo para ser curado nesse agora, para lá no futuro, eventualmente, ter um resultado diferente. Então, vamos ver aqui o que mais a gente pode estar fazendo para cuidar desse nosso presente. O que a gente precisa fazer para cuidar do nosso presente? O que a gente precisa fazer para cuidar desse presente? Esse aqui está querendo sair. Ups. Devotion. Chip and Blackberry. Na verdade, assim, o que é que
normalmente se pede quando a gente tem algum tipo... Deixa eu reorganizar aqui as nossas cartinhas enquanto eu vou falando. Quando a gente tem esse processo de dúvida, e, de certa forma, a gente fica se culpando pelo que está acontecendo, é necessário uma ação. O Blackberry é uma... nos florais, é o floral que a gente toma para quando a gente está procrastinando. E, ao mesmo tempo, sheep, normalmente, é um animalzinho que tem, a gente, quando olha uma... Ai, como é que é o nome em português? Esse animalzinho aqui, o sheep, né? O carneiro, isso. A gente olha como um animal que ele é dócil. Mas aqui está escrito devotion, ou seja, uma coisa de ficar ali fazendo o que tem que ser feito. De novo, uma devoção. O que é devoção? É uma constância naquilo lá que você está fazendo. Então, assim, de novo, o que está acontecendo no agora? Ficar no agora, o agora está te dando sinais do que precisa ser curado. O que precisa ser curado precisa de uma dedicação, precisa de uma ação em cima disso, e uma dedicação suave. Quando eu digo suave, é tipo assim, com compaixão, porque o que acontece muitas vezes, o que nos impede do resultado que a gente quer, é algo que a gente construiu a partir de uma dor ou de algo que está em fluxo. Se não está se a gente está na reclamação, não está em fluxo do jeito que a gente queria. Isso é algo que eu não preciso nem dizer, é óbvio, né? Então, o que acontece? Quando tem algo que não está em fluxo, é algo que está sendo... Tem algum nó aí que está pedindo para ser desembolado. Alguma emoção, algum trauma, alguma questão que está pedindo socorro. Ou, olha para isso, que é que isso aqui, por que você está sentindo que isso aqui não vai acontecer? Por que você está sentindo raiva? Por que você está sentindo tristeza? Por que você está sentindo ansiedade? Por que você está nesse lugar em dor? Porque a coisa não aconteceu ainda. Então, aqui está dizendo, cuida desse lugar, amorosamente. Porque a gente foi construído nesses traumas. Então, não dá para você ir chutando a boca do balão e dizer assim, não, a partir de hoje não vou mais sentir isso em relação àquela situação. Não existe isso. Porque você pode fake it until you make it, mas se você não entrar em... se você não sabe por que você começou a sentir daquela forma, com certeza, e eventualmente ir até essa criança que teve esse trauma, que trouxe esse sentimento para esse adulto, você, qualquer outra situação que tenha um perfil semelhante, você vai acabar repetindo isso em outros lugares, porque essa dor está pedindo para ser vista, essa situação está pedindo para ser vista. Então você tem um monte de relações e você vai negando, não, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante. Aí quando você tem uma relação que é importante para você e você quer confiar e você relaxa nesse lugar de, não, tá tudo sob controle, e você relaxa, porque acha que com essa relação aqui, com essa situação, você pode relaxar e confiar. O que acontece? Já que eu posso relaxar e confiar, essa situação volta aqui, ela volta à tona, ela se mostra novamente, e aí a dor aparece. E tudo começa a meio que ficar com o pé no freio. Por quê? Porque está pedindo uma cura. E essa cura é, o que está acontecendo agora? Você relaxou e achou que podia confiar. Que bom que você pode confiar. Aqui é alguém que você não pode depender e que não é sincero. Então, é alguma situação que, neste caso aqui, você quer ter fé em alguém que não é sincero. E como é que você está sendo sincero com você mesmo? Será que você está sincero com você mesmo? Será que você pode depender de você mesmo? Pode estar nesse lugar de
de cuidar de você, das suas próprias dores, ou você quer que o outro faça isso para você, né? Então você está frustrado porque você está preso nessa história e não está conseguindo sair. Eu quero depender de uma pessoa, quero relaxar e confiar em alguém, mas não estou conseguindo, porque eu não confio nem em mim, nem nos meus sentimentos. Como é que eu vou confiar no outro? Essa situação é a situação que aparece aqui para ser curada. Pelo menos aqui que apareceu, né? Então, você não... E o que aconteceu antes? Antes aconteceu o medo. Você não podia, como criança, confiar que o seu adulto, aquele que cuidava de você, te cuidasse da maneira que você imaginava, e você teve que dar um jeito nisso. Ou correr atrás sozinho, ou começar a ser vítima e pedir para outras pessoas cuidarem de você, ou até começar a gritar e pedir para todo mundo a nível de raiva, né? Você tem que, e exigir que o outro cuide de você do jeito que você gostaria. Então, se você está na vítima, se você está no Salvador, que é você que cuida sozinho de tudo, mas não cuida de você, cuida de todo mundo, mas não cuida de você. Se você é a vítima que nunca foi cuidado, ou você é o agressor que exige que o outro cuide, porque você tem uma tristeza de nunca ter sido cuidado, isso vai aparecer alguma hora e isso vai aparecer nas suas relações. Então, aquilo que está acontecendo no agora é que está sendo pedido para ser olhado com carinho. Mesmo que você seja um agressor, tem uma dor para você ser um agressor. Você não está sendo agressor à toa. Então, é esse lugar que está pedindo esse acolhimento. Vamos jogar um tarô para ver se tem mais alguma informação que nessa situação que você tem essa dor e você escolheu ser vítima, ou você escolheu ser o salvador, ou você escolheu ser o agressor, inconscientemente, tá? Não estou aqui acusando ninguém de nada, é só vocês observarem que papel que vocês têm na vida de vocês, na relação que vocês têm com as pessoas. E aí o medo de não dar conta pode causar esses movimentos desta forma. Vai depender muito do tipo de relação que vocês tiveram na infância com as pessoas que cuidaram de você. Às vezes é um trauma depois, na adolescência. Às vezes é um trauma, enfim, em algum momento da sua vida, mas ele começou em algum lugar. Esse lugar está pedindo para ser acolhido, para ser olhado com carinho, com calma, para você sair dessa dúvida se você acredita que vão cuidar de você ou você não acredita que vão cuidar de você. Que na verdade, você como adulto não precisa de cuidado. Você é dono da tua própria vida. Mas aquela criança que estava ali, que sofreu esse trauma, está pedindo um cuidado. Então vamos lá. Vamos ver o que as cartas falam sobre essa situação quando a gente fica entre dois sentimentos, entre querer muito acreditar que a coisa vai acontecer, mas na realidade a coisa não está visível dessa forma, e qual cuidado que a gente precisa ter com essa nossa criança interior. 8 de copas, roda da fortuna. 8 de copas já fala tudo, né? 7 de paus. Essas cartas fazem muito sentido. É um pouquinho repetição do que eu estou dizendo, mas eu já vou explicar para vocês. O que é que a gente precisa fazer quando encontra uma situação dessa, de querer acreditar em algo muito bem, muito bem. Estou entendendo. E debaixo do baralho temos 7 de ouros e 9 de ouros. E a rainha de ouros, então é uma maravilha. Então a solução, deixa eu ver se está aqui enquadrado. Esses três são debaixo do baralho. Debaixo do baralho é o que a gente não está vendo que vai acontecer. Deixa eu botar mais para cima. Ótimo.
Então, deixa eu contar a história aqui. A história é a seguinte: toda essa situação está pedindo para você queimar essas emoções que não te servem mais e ir para um lugar mais iluminado, tá? E isso vai fazer com que aquilo que acontece mude, tá? Então, você precisa ir para dentro de você, num lugar que a gente às vezes normalmente o que acontece? É isso aqui que é o pedido. Mas em vez de fazer isso, o que a gente faz normalmente? A gente se protege desse movimento aqui e acha que está na sua bolhazinha, né, segura. Eu decidi que vou fake it until I make it. Eu vou mentir até acreditar. Vou falar que eu sou seguro, por exemplo, até, né, porque eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade, porque se alguém souber que eu choro, que eu sinto, que eu não consigo, alguém vai se aproveitar de mim, eu vou sofrer de novo, eu não vou conseguir resolver. Enfim, cada um com o seu perrengue, tá? Cada um tem uma questão ligada a isso. E vou sofrer. E aí o que acontece? Eu acho que estou protegido, mas ao mesmo tempo eu estou sofrendo. Eu acho que estou protegido, mas eu estou sofrendo. Tá certo? Porque eu não fiz o meu trabalhinho de casa de liberar as emoções e mudar a situação dentro de mim. Eu fiz um movimento de proteção. Vou ser seguro, vou mostrar que eu sei tudo, vou, né, correr atrás, mas na verdade eu estou em sofrimento. Existe uma pomba branca aqui existem vários pássaros negros e um pássaro branco que está acolhendo esses sofrimentos, esses pensamentos tristes. Ele está nesse movimento já. Então, se ele já está no movimento, isso é muito provável que vai começar a acontecer. Ou está sendo pedido que aconteça. Mas, por enquanto, você ainda não conseguiu. Por quê? Porque tem um diabo aqui. E o diabo é tipo assim, vamos lá. Vamos cutucar essa criatura, vamos colocar essa pessoa numa situação que realmente ela fique de frente para essa dor, para essa situação que ela precisa transformar. E quando o diabo aparece, diz assim: e aí, meu filho? Você realmente é seguro ou você não é seguro? E aí você sente medo, porque existe uma insegurança, e você grita, e você se esperneia, ou você chora e diz assim: ai meu Deus, eu preciso de ajuda. Depende do lugar que você está. Se você está numa vítima, ou você diz assim: não, eu vou dar conta disso tudo, né? Vou resolver para todo mundo, mas não resolve para você mesmo. Esse é o diabo te provocando para você curar essa situação. Então, em algum lugar, a gente precisa sempre agradecer as situações, né, que não estão de acordo com o que a gente gostaria, porque elas estão nos chamando para curar essas dores lá de trás. É isso que acontece. E aí, o pajem de copas e o rei de copas, já você transforma essa criança, porque o pajem é a criança sonhadora, a criança que sente que tudo é possível, né? Mas que não tem as ferramentas para ser dono de si mesmo, para dizer, não, eu dou conta das minhas emoções. Quando choro, eu choro de verdade. Quando tenho raiva, eu tenho raiva de verdade. Eu assumo as minhas emoções. Quem é que faz isso? É o rei de copas. É aquele que assume todas as suas emoções, que diz assim, eu tô com raiva mesmo, porque isso aqui não está funcionando do jeito que eu gostaria. Eu não faço de conta que eu estou satisfeito. Eu não te entendo para poder ter você. Eu não peço, por favor, me salve para você poder fazer um movimento que deveria ser meu. Eu me responsabilizo. Então, esse movimento de sair da criança para ir para o adulto, e principalmente o adulto de copas, que é o rei de copas, que é aquele que domina as suas emoções. O que é dominar as suas emoções? É ser verdadeiro.
Não é mascarar, não é fazer de conta para ter um resultado que você imagina. É claro que a gente passou uma vida toda com essas emoções dessa forma. Porém, não é isso que é o ideal na vida de ninguém. A gente precisa sentir o que a gente está sentindo de verdade e não mascarar o que a gente está sentindo. Quanto mais a gente mascara o que a gente está sentindo por conta do outro, para fazer o outro feliz, para fazer o outro ficar triste, para fazer o outro, enfim, se afastar ou se aproximar, para você ter um resultado, mais falso você é com você mesmo, menos domínio sobre você tem. Então, às vezes, o ideal é justamente isso. Você estar em conexão com os seus potenciais. Então, o que que fala aqui? A primeira carta que apareceu foi o Sete de Ouros. O Sete de Ouros é uma pessoa que está cultivando, que está mandando energia para algo que está sendo cultivado dentro da Terra, dentro da sua própria natureza. Então, cultivar a sua própria natureza é o primeiro passo para você entrar em conexão com aquilo que você quer manifestar, e aí você consegue manifestar, porque o 9 de. Você dá um salto do 7 para o 9, começando a colher aquele pássaro que estava, né, tentando acolher todas as emoções. Esse pássaro aqui é o mesmo que está aqui, tá? Deixa eu focar. É o mesmo que está aqui. Então, esse sofrimento aqui, que também é um 9, ele se transforma nesse 9 de ouros. O 9 de espadas é um grande sofrimento. O 9 de ouros é uma grande colheita. Então, você sai desse sofrimento para começar a colher quando você realmente é verdadeiro com a sua própria natureza. E aí você se torna a rainha de ouros e casa com o rei de copas. O rei de copas é aquele que sente de maneira real, é aquele que está em alinhamento com seus sentimentos, com aquilo que ele é, e a rainha de ouros é aquela que manifesta, porque ouros é manifestação. Então, para você manifestar as coisas do jeito que você quer, você precisa passar pelo movimento de nutrir a sua realidade, a sua natureza, a sua real natureza, quem você é de verdade, tendo as raivas que você tem, tendo as tristezas que você tem, e assumir isso como, putz, sou eu que quero ou é todo mundo que quer? Então, eu vou dar um exemplo outro qualquer, que eu ouvi ontem, inclusive. Eu estou vendo que numa certa situação as coisas não estão caminhando corretamente. Os livros de uma biblioteca precisavam ser organizados, mas você não é bibliotecário. Para organizar tudo, você quer organizar tudo? Se você quer organizar tudo, você vai se tornar o salvador. Se você reclama que está tudo desorganizado, você é a vítima. Se você grita com todo mundo, pô, mas que história é essa de desorganização numa biblioteca? Você está no agressor. Então, o que temos que fazer? Temos que, para a gente entrar nesse lugar aqui de colheita e nutrir a nossa própria natureza, primeiro a gente tem que ver o que é que a gente quer. A gente quer arrumar tudo para todo mundo? Não. A gente quer ficar agressivamente gritando e sendo rechaçado, né? Porque quando as pessoas entram nesse lugar, elas são bem rechaçadas. Os outros não gostam de serem agredidos. Ninguém gosta de ser agredido. Então, quando você entra no lugar de agressor, você também não vai resolver a situação. E nem vai ser vítima. Que droga, eu entro num lugar que está sempre tudo desse jeito. Então, como é que você colhe? Primeiro você vê quais são as suas prioridades. Eu quero arrumar tudo? Não. Mas tem coisas que te interessam nesse espaço que você quer dar conta? Sim, eu quero dar conta do departamento de livros infantis. Só. Porque os livros infantis são a minha área, eu quero trabalhar nisso, porque eu sou professora e eu quero trazer os meus alunos aqui e vou arrumar os livros infantis que são do meu interesse. O resto da biblioteca não é do meu interesse. Se a biblioteca quiser, ela
se organiza. Se não, eu vou arrumar os livros infantis de maneira colorida, ou por autores, ou por idades, eu vou arrumar isso aqui. E vai lá e arruma o que é do seu interesse. E aí diz assim, olha só, arrumei isso aqui, se você quiser seguir esse tipo de... Aí você comunica, olha só, arrumei esse departamento de livros infantis. Se isso aqui, essa manifestação aqui é minha, porque isso aqui me interessa. Se alguém quiser arrumar o resto com esse tipo de processo, fique à vontade. Mas eu estou só avisando que isso aqui eu arrumei porque eu achei que era necessário para mim, porque é meu interesse. Não é meu interesse salvar todo mundo, é meu interesse organizar aquilo que é necessário para o meu trabalho. Então, nesse lugar, você assume a responsabilidade pelas suas manifestações através do que você sente, mas o que você sente de verdade, assumindo as responsabilidades. E aí você não fica não fica dividido entre, eu acho que alguma hora isso aqui vai se arrumar. Eu confio nas pessoas para arrumar isso aqui ou não confio nas pessoas para arrumar isso aqui? Provavelmente você não confia, porque se está desarrumado, você está vendo assim, não posso confiar nessas pessoas que estão responsáveis pela biblioteca por arrumar isso aqui, porque elas não estão arrumando. Então você já não confia. Então fé naquilo que você vê que não está organizado é complicado ter, né? Que é o que aconteceu aqui. Aí você tem medo. Como é que eu vou trazer as crianças aqui nesse departamento infantil se elas não conseguem nem saber cadê um coton covô, né? Cadê os livros? E aí eu preciso arrumar pelo menos isso aqui, porque isso aqui me interessa e eu acho importante as crianças virem aqui na biblioteca. Conhecer a biblioteca, se interessar por leitura. Então isso aqui eu tomo conta, mas não de tudo, só daquilo que me interessa. E porque eu não sou dona da biblioteca, porque, enfim, eu não sou gerente dos bibliotecários, eu não sou nada disso. Então eu vou arrumar isso aqui. Eu posso até perguntar antes, será que eu posso arrumar essa parte aqui? Porque eu quero trazer as crianças e as pessoas podem dizer pode ou não pode, eu te ajudo ou não te ajudo, espera aí que eu vou perguntar, tudo isso tem que ser conversado. Também não, essa coisa de ir salvar essa parte da biblioteca sem comunicar com o resto da estrutura, também é um lugar de o salvador, daquele que procura o reconhecimento para salvar, através de salvar todo mundo, de fazer o trabalho, de, enfim, esse lugar. Isso aqui é o que você tem que fugir. Fugir no sentido de deixa eu observar o que eu estou fazendo para não continuar fazendo isso, né? Então, meus amores, deixa eu tirar mais 3 cartinhas aqui do baralho cigano para ver se tem. Eu vou botar essas para cá, porque já conversamos sobre isso aqui, vocês já entenderam, né? Que autoconhecimento liberta. Inclusive, se vocês quiserem uma sessão comigo, de tarô ou de acompanhamento, é só vocês mandarem um e-mail para o e-mail que está na descrição do vídeo. E aí eu posso estar trabalhando especificamente com a sua questão e a gente pode conversar e eu te ajudar a curar esse lugarzinho que talvez tenha um nó aí na tua vida e que você não está conseguindo alcançar. Às vezes nem vê, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar por que é que eu faço as coisas dessa forma. Ops, esse aqui está querendo sair. Então, temos aqui o navio. Temos o amor, o coração e temos... Então, assim, o que essas 3 cartas dizem? Elas dizem que se você vai em direção ao que você sente de verdade, aquilo que está escrito, aquilo que está escrito para você receber, você vai receber. Essa dúvida aqui de que será que vai acontecer, será que não vai acontecer, porque eu estou embolado numa certa situação, quando você se liberta, quando você liberta teu coração, quando você se abre realmente, aquilo que você tem para receber vai estar realmente a fé, né? Tem a ver com a fé, mas tem a ver com a fé no lugar da certeza, tá? Teu coração está dizendo, isso aqui de alguma forma vai acontecer. O teu coração te diz, eu não preciso fazer força, isso vai
se realizar de uma forma ou de outra. Deixa eu só observar o meu presente e lidando com o meu presente, com aquilo que se apresenta para mim, que isso vai se realizar. Meus amores, espero que isso tenha ajudado vocês nos perrengues de vocês. Se não ajudou, manda um e-mail para mim que a gente tenta conversar especificamente com o seu caso, porque cada caso é um caso, isso é uma leitura geral, tá? Tô tentando generalizar a teoria para vocês poderem aplicar na prática de vocês. Espero que ajude individualmente cada um, espero que dê tudo certo para cada um de vocês. E se você gostou dessa leitura, dê o seu joinha. Se você não é inscrito, vem para a turma, vem para cá, se inscreve. E assim a gente troca cada vez mais essas ideias sobre autoconhecimento, se essa é uma área que você gosta, é claro. Então, um beijo enorme, meus amores. Foi um prazer fazer essa leitura. Foi muito bom para mim também, porque me esclareceu alguns pontos que eu precisava para a minha própria vida. E a gente se vê numa próxima leitura, ok? Tchau, tchau!